tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Lógica de Programação. Sim, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as estruturas de repetição. Sim, elas. E vamos ver quais são as estruturas de repetição que nós temos com Python, né? Nós já começamos a estudar sobre uma delas, que é o while, mas a gente vai ver aqui tudo bem detalhadinho e quando utilizar essas estruturas. Bora lá comigo? Então, pois bem, na linguagem de programação Python, nós temos duas estruturas de repetição principais, que a gente está se referindo, neste caso, ao for e o while. Essas duas estruturas, né, o for significa em língua portuguesa para e o while significa enquanto. Em outros tipos de algoritmos, muitas vezes a gente vê em língua portuguesa, seria semelhante o for ao para faça e o while ao enquanto faça. Então, vocês podem ver essas nomenclaturas, principalmente quando a gente está tratando de algoritmos em língua portuguesa. São essas estruturas que também são comumente chamadas, né, as estruturas de repetição, de uma forma geral, são também chamadas de laços. Laços iterativos que vão passar por todas as condições, aquelas que estão pré-definidas, nesse caso aqui, em relação a um número estabelecido, ou em relação a um alcance esperado. Então, a gente vai usar para repetir quantas vezes nós necessitarmos, correto? Isso vai nos ajudar muito, 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 muito no desenvolvimento dos nossos códigos. Então, vamos começar, né? Primeiro o for. Nossa, essa imagem tão bonita para lembrar, né? Então, o for, primeira coisa que ele é algo que tem ali, né? Até um slogan, que ele é o quê? Definido. Ele é utilizado quando já se tem uma quantidade pré-definida de vezes que vai ser necessário ser executado, tudo bem? Então, se eu preciso que o meu algoritmo ele faça o cálculo da nota de 30 alunos, eu vou utilizar o for utilizando como parâmetro o número 30, por exemplo. Dos pontos interessantes dessa estrutura é que ela utiliza como premissa um contador, que vai permitir que a gente possa percorrer os itens de uma coleção e que, geralmente, quando a gente está falando de for em Python, a gente está percorrendo as listas, né? Então, vai percorrendo cada um daqueles elementos até chegar no final. E aí, né, a gente tem aqui do lado um fluxograma que representa qual seria, né, as decisões que o nosso algoritmo vai ter. Então, primeiro a gente inicializa, a gente tem uma variável que vai ser ali utilizada para ser percorrida, esse contador de onde a gente vai começar, tá? Que vai ser incrementado a cada execução. Se, né, dependendo da condição ser negativa, então ele vai sair do laço, vai sair da nossa iteração, e aí a gente vai terminar o nosso algoritmo, por exemplo. Mas vamos ver isso aqui na prática? Primeiro, deixa eu só explicar melhor, né? O que é essa parada de contador, né? Primeiro, nós temos duas definições, os acumuladores e os contadores. Acumulador, variável, que ocorre em ambos os lados de uma atribuição. Como assim, Thalia? Atribuição? Lembra que a gente vai dar um valor para uma variável, fazer uma atribuição de valores? Tipo, x igual a 1. A gente fez um comando de atribuição. Então, esse igual refere-se à atribuição. Quando a gente tem uma variável que está de ambos os lados, por exemplo, a é igual a a mais x. Então, tem o a de um lado e o a do outro. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Um acumulador, porque nós temos a variável mais x ali, por exemplo, né, que vai sendo adicionado e a variável vai mudando. Além disso, a gente tem a questão do próprio a, que quando a gente está adicionando um valor junto a ele, então o a vai passar a ter um novo valor e todas as vezes que nós vamos percorrendo o nosso laço, esse a vai ter um valor diferente, então ele vai acumulando. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma soma de todas as notas dos estudantes, eu poderia utilizar a ideia de um acumulador, que eu vou acumular a soma das notas, certo? Já um contador, que é aquele que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, é um tipo de acumulador, nesse caso, mas que o valor aumenta ou diminui apenas aqui agora de 1 em 1. Seja para incrementar, então é um incremento ou um decremento de 1 em 1. Por exemplo, C é igual a C mais 1. Então, sempre ali o valor adicionado ou removido, ele é constante. Nesse caso, ele é sempre 1, tá bom? Então, os contadores, eles são muito importantes. Vocês querem ver? Olha aqui, a gente tem uns exemplos da estrutura for. A gente pode ver aqui como um contador o for i. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma entrada n, que é o número que vai ser digitado. E aí, a gente tem uma estrutura, né? For i, que é o nosso contador, que vai até um determinado valor. E aí, a gente tem aqui embaixo também, né? Além disso, a gente tem lá a parte do n, né? Que n é igual a n mais 1, que vai sendo incrementado. Mas o próprio i também vai sendo incrementado de 1 em 1. Olha aqui o exemplo aqui do lado, por exemplo. Ó, a gente tem que o n, por exemplo, é 5.
correto? Então, esse é o nosso input, essa é a nossa entrada. E aí, eu vou falar que o for vai, então, do quê? De i, que é uma variável que eu vou criar, que é o meu contador, que vai até o n, que é esse range, né? Que é o alcance, que eu vou falar para vocês agora. Então, vai até 5. E aí, o que acontece? Ele vai incrementando ali de 1, ele vai percorrer de 1 em 1. Não é só o número que vai ser, nesse caso aqui, que a gente está falando, o valor de n que vai ser incrementado. Porque esse n aqui, eu estou fazendo de fato, ele também representa um contador. Ele está sendo incrementado de 1 em 1, certo? Então, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o próprio percorrer o laço. Perceba que eu poderia colocar ali n é igual a n mais 2 ou n mais 5. E a quantidade de vezes que o valor inicial seria digitado, ele seria um número maior, né, no final. Mas o que eu estou querendo referir para vocês desse i é que cada vez ele vai aumentar de 1 em 1 sozinho. Então, ele vai até 5 e ele pula. Cada das vezes ele pula de 1 em 1. Então, nossa variável, esse contador, também tem esse aspecto. E esse i é muito comum, é quase padrão utilizado na programação, né? Quando a gente vai usar junto do for, é muito comum que use só o i. Ou poderia ser qualquer nome. Poderia ser abobrinha, jiló, beterraba, berinjela. Mas é muito comum de usar o i de iterador, né? Que é como se fosse esse contador que eu estou dizendo para vocês, que vai iterar de 1 em 1, percorrendo até o alcance máximo. E aí, falando do alcance, que é a função range, que já foi ali configurada no Python, que significa o quê? Alcance, como eu estava comentando com vocês. Ele vai gerar a função vai gerar números até uma determinada variação, conforme esse alcance que a gente planejou. Por exemplo, for i in range 10. Então, quer dizer que o alcance dele é o número 10. Então, é onde ele vai chegar. E o nosso i, por padrão, que isso a gente pode estabelecer, claro, de quando começa e quando termina, mas se a gente não pré-estabelece, ele começa sempre do zero. Então, o nosso i ali, ele começa do zero e ele vai iterando esse incremento. Então, se eu peço para percorrer ali, olha o exemplo, gente, print i. O i, então, é essa variávelzinha que eu estou usando como contador. Ela vai iterar de 1 em 1. Então, ela vai gerar números, neste caso, de 0 até 9. Porque, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No final, deu o quê? 10 números, certo? Então, de range 10, o alcance dele é de 10 e começa do 0. Então, por isso que vai de 0 até 9. Se eu quisesse printar na tela dos números 0 até 10, eu teria que colocar lá dentro do range o 11. E como eu falei para vocês, o i é esse iterador que vai passando por cada um, né? Como se fosse o nosso contador que a gente vai utilizar. Perfeito? Então, os contadores têm várias utilizações, tanto lá dentro do for, ou mesmo na definição do próprio for ali na linha superior. E aí, com a própria função range, a gente também pode indicar qual é o primeiro número que vai ser gerado, tá? Então, nesse caso aqui, se eu coloco 5,8, o i vai começar de 5, tá? Então, tem essa diferenciação. E claro que dependendo também, a gente pode estabelecer de quanto em quanto que ele vai pular, mas necessariamente de 1 em 1, tá? Que é o padrão inicial, então ele vai iterando de 1 em 1. E aí o while, que esse é o quê? Indefinido. Por quê? Ele é usado quando não se tem uma quantidade pré-definida de vezes que vai ser executado. Porque ele vai, de fato, ele vai ser executado enquanto uma condição for verdadeira. Enquanto tiver aquilo sendo verdade, ele vai continuar acreditando que é verdade, porque de fato é, né? Ele está utilizando uma expressão lógica que vai fazer uma comparação todas as vezes, e só vai parar quando a condição for falsa. Então, neste caso, a gente tem um fluxograma ali do lado que ele verifica aquela questão da condição. E aí, a condição é verdadeira? Sim. Então, ele segue as instruções que estão lá dentro do meu while. E aí, depois ele volta lá de novo. A condição ainda é verdadeira? Sim. E assim sucessivamente. E quando ela é falsa, então ele encerra a execução. Então, aqui nós temos um exemplo de um código while, tá? Que usa, neste caso aqui, define inicialmente que o i vale 0. Então, que é a nossa variável que vai fazer essa iteração. Enquanto o i for menor do que 5, ele vai printar, tudo bem? Olha que legal. E nesse caso, a gente tem ali embaixo, né, um outro exemplo que faz a parte da iteração também, né? Que faz a parte, na verdade, do contador também, né? Que i é igual a i mais 1. Então, que vai repetir ali, nesse caso, aumentando de 1 em 1. Então, outra coisa interessante é que essa mesma linha ela poderia ser escrita com i mais igual a 1.
então que representa um incremento, é uma possibilidade que o Python traz, tá? Ou eu poderia fazer que a variável i recebe ela mesma mais 1. E aí, como eu sei que vai aumentando de 1 em 1, perceba que o meu i inicial lá, ó, ele vai aumentando de 1 em 1, que está dentro do while. E olha o resultado que a gente tem, que é o output, que é a saída. Então, ele começou de 0, não teve nenhum valor que foi informado pelo usuário. Então, vai começar, né? 0 é menor do que 5? Sim, então ele vai printar o valor. Depois, iterou, né? Então, ele vai passar para o próximo. Então, ele vai printar, então, tipo, 0 é igual a 0 mais 1 e vai lá para cima. Nesse caso, 0 mais 1 é 1. 1 é menor do que 5? Sim. Então, ele volta, printa e assim fica sucessivamente. E aí, quando chegar o caso, né? 5 é menor do que 5? Não. Então, aí ele vai parar a execução. Por isso que é essa questão, quando uma condição for verdadeira ou quando ela for falsa. Correto? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostra de uma forma aqui bem simples, mais superficial, mas a gente vai começar a praticar bastante sobre essas estruturas, tá bom? Um grande beijo para vocês e tchauzinho!